Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então hoje eu vou estar falando aí a respeito do nosso continente, que é onde nós habitamos, que é o continente americano, certo? Falando das regionalizações dele. Ou seja, o que é regionalização para começo de conversa? É uma coisa que a gente faz muito na geografia, que é pegar um pedaço do espaço geográfico e dividi-lo em regiões, utilizando como critério alguma coisa que eles tenham em comum, certo? Então a gente estuda vários tipos de regionalização, seja do Brasil, por exemplo, nós pegamos do Brasil e dividimos eles em várias regiões. Nós estudamos, por exemplo, as regiões dos biomas, né, utilizando o critério das vegetações, né, dos seres vivos que vivem ali, ou os domínios morfoclimáticos, que são utilizando como critério aí também o relevo, né? Ou fazemos a divisão em regiões hidrográficas, enfim. E fazemos isso também com os outros continentes, certo? Com a Europa, com a Ásia e também com o continente americano. As duas formas mais comuns de se regionalizar o continente americano são utilizando os critérios físico-naturais, que é a forma mais conhecida, tá? Então, os critérios físicos naturais, nós dividimos a América em América do Norte, América Central e América do Sul. Então, cabe observar que isso são regiões do continente, não continente, tá? Eu vejo muitos alunos erroneamente se referindo à América do Norte, América Central ou América do Sul como se eles fossem continentes separados. Eles não são. Eles são regiões do continente americano. E nós fazemos essa divisão com base, é claro, no formato do nosso continente. Nós temos ao norte, basicamente, Canadá, Estados Unidos e o México. E na região central nós vamos ter essa pequena faixa de terra aí, que vai do final do México até o Panamá, certo? E um conjunto de ilhas ali no Mar do Caribe, né? Então nós vamos ter aí a América Central banhada pelo Caribe, pelo Mar do Caribe ali, pelo Oceano Pacífico, tá? Então ao sul nós vamos ter a América do Sul, com todos esses países que nós conhecemos aqui, o Brasil e a maior parte dos países na qual ele faz fronteira, como a Argentina, Uruguai, Bolívia, Colômbia e etc. Tá? Já no critério histórico-cultural, né, nós utilizamos outra forma de regionalização também, que é baseada no critério histórico-cultural. Ou seja, nós levamos em conta o que os países têm em comum em relação à forma de colonização, a sua cultura, o seu idioma, a economia e temas relacionados, tá? No caso, nós dividimos então nesse critério a América em dois, em América Latina e América Anglo-Saxônica. Tá? O que é? Começamos pela América Latina. A América Latina é composta basicamente por todos os países da América do Sul, Central e mais o México, porque são países que foram predominantemente colonizados por portugueses e espanhóis. É claro que há várias exceções dentro desse território, tanto que essa regionalização não é uma regionalização absoluta, né? Existem alguns países que foram ali de colonização britânica, ou que não tiveram a influência direta de Portugal e Espanha, né? Como é o caso, por exemplo, do Haiti, que foi colônia francesa, né? Mas todos aí compõem a América Latina, né? Além do idioma derivado do latim, que é o português e o espanhol, nós vamos ter em comum o fato de sermos colônias de exploração, ou seja, a nossa forma de colonização foi baseada na exploração de recursos naturais para serem enviados para as metrópoles, certo? Então isso aí foi a principal característica. Diferente do norte, que nós vamos estudar, né, da América Anglo-Saxônica, que foi uma colônia de povoamento. Eu já explico a diferença, né? Mas a colônia de exploração aqui, ela tinha o objetivo de mandar recursos para as metrópoles. E nós vamos ter aí também a continuidade desse modelo, tá? Esse modelo gerou bastante desigualdade porque todas as terras geralmente eram vinculadas à coroa desses países, né? Principalmente de Portugal e Espanha, o que gerou, é claro, um aumento aí como é que se diz, da concentração de renda, né? Da desigualdade social. No Brasil mesmo nós tivemos muitas terras concentradas nas mãos de poucos como herança da colonização portuguesa, do sistema de capitanias hereditárias e das sesmarias que nós estudamos na geografia do Brasil e também na história do Brasil. E nos outros países da América Latina vai ser de uma forma semelhante também, embora com suas diferenças e peculiaridades. O fato é que depois da independência dos países que compõem a América Latina, eles vão continuar tendo esse papel subserviente, especialmente no campo econômico, embora também no político podemos observar esse papel mais ou menos de colônia moderna. Nós fornecemos matérias-primas, somos países agroexportadores dependentes muito de importação de vários outros produtos, especialmente industrializados.
nossa industrialização se deu de forma tardia, e nós partilhamos em comum isso, esse atraso econômico, essa falta, essa industrialização atrasada e toda essa dependência econômica, além de, é claro, que vai refletir na desigualdade social, na concentração de renda, tá? E em características políticas econômicas semelhantes. Tá? Já a América Anglo-Saxônica é composta basicamente por Canadá e Estados Unidos. A primeira característica é que eles foram regiões predominantemente controladas, ocupadas por britânicos, tá? Embora existam, é claro, várias outras nacionalidades europeias que vieram para aquelas regiões, mas principalmente ali as 13 colônias, que foi onde começou a colonização daquela região, elas eram de domínio britânico. Tá? E ali foi um processo de colonização diferente. Nós tivemos o predomínio de colônias de povoamento, ou seja, as pessoas vinham para a Europa não para explorar e simplesmente mandar riquezas para lá, mas elas vinham para morar, para construir comunidades. Então ali se construiu um mercado interdependente, ou seja, uma espécie de mercado interno. Existia ali o predomínio do trabalho livre, especialmente no norte, né? Ou seja, nós tínhamos pessoas produzindo, um comércio interno ali, certo? Embora, é claro, a região sul dos Estados Unidos, ali onde houve o trabalho escravo, assim como nós tivemos, né, aqui no Brasil e outros lugares teve bastante uso de mão de obra escrava, aqui também, nessa região mais ao sul dos Estados Unidos também. Então, a região sul ali dos Estados Unidos, ela vai se assimilar muito com a forma de ocupação, né, e organização econômica dos países da América Latina. Mas ainda assim ela compõe a América Anglo-Saxônica, porque ela compõe todas as outras demais características dessa região. Além da língua inglesa, da colonização britânica, né, nós vamos ter aí uma região extremamente industrializada, ou seja, a Revolução Industrial ali acompanhou o processo que vinha sendo desenvolvido na Europa, né, especialmente no Reino Unido e Alemanha, tanto que hoje os Estados Unidos emergiram com maior potência, né, utilizando também, levando em conta também vários outros fatores que são mais estudados com detalhes em história, como o papel dela na Segunda Guerra e as relações econômicas que ela desenvolveu com a Europa. Tá? Então a gente vai ter essa grande disparidade aí. Quando nós olhamos a América Anglo-Saxônica, nós vemos uma América mais desenvolvida, industrializada, militarizada, inclusive com grande presença militar e econômica dentro do resto do continente sul-americano, como vocês podem ver no mapa, né? Bases militares ou cooperação, algum tipo de cooperação militar, né? Intervenção americana em governos ou nos interesses nacionais dos outros países, baseados na doutrina Monroe, que pode ser um tema que eu vou desenvolver em outro vídeo, tá? Mas nós podemos ver essa disparidade entre essas duas Américas. E é claro que é importante compreender essa regionalização, pois como eu falei, né, além dela ser cobrada em vestibulares, em Enem, né, nós sabemos diferenciar aí essas duas Américas, assim como a forma de regionalização físico-geográfica em América do Norte, Sul e Central, né, nós precisamos também entender o nosso papel no mundo, né, o nosso papel e nosso senso de identidade com os demais países da América Latina. O que nós brasileiros temos em comum com o resto dos países da América Latina e os nossos hermanos, né? Além de falarmos idiomas de origem latina, né, como o português e o espanhol, nós também temos em comum o nosso passado de dominação colonial enquanto colônias de exploração e partilhamos também aí essa disparidade em relação à América Anglo-Saxônica, né, e partilhamos também nosso atraso econômico, né, a industrialização bastante tardia e a dependência econômica de outros países, né? Assim como o nosso papel hoje de fornecedores de matérias-primas para países desenvolvidos, né? E é claro que todo esse senso de identidade ele não vai ser algo puramente sentimental, nossa, então eu amo a América Latina, né? I love os hermanos que vivem aqui na nossa volta, certo? Não, ele tem um senso, esse senso de identidade vai mover também várias iniciativas que nós vemos hoje, como blocos econômicos, como o Mercosul, por exemplo, a ideia de se criar um mercado comum do Sul. Ou seja, olha, nós temos algo em comum, vamos nos unir e tentar nos desenvolver. Mais ou menos como fez a Europa lá com a União Europeia, certo? Ou a Unasul, União das Nações Sul-Americanas, que tem a ideia aí de fortalecer politicamente, unir politicamente os países, né, de uma forma talvez mais ou menos análoga, embora bem diferente da OTAN, né, para o Atlântico Norte, certo? Então, temos também a CELAC, né, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos, né, e do Caribe ali, que também vai seguir esse senso de identidade entre os países
latino-americanas. Então notem que essa regionalização ela nos ajuda a entender o nosso papel dentro do cenário econômico e geopolítico, né, enquanto Brasil, enquanto brasileiros, e também os laços que temos com os países vizinhos e todo o desdobramento desses blocos econômicos e políticos internacionais que nós vamos ter aqui na América, certo?